Agora, no sul do Cáucaso, há um golpe contra as ambições do Kremlin. Mais de 30 líderes europeus e Zelensky estão em cúpula na Armênia, um país pequeno que Moscou sempre quis como vassalo e aliado vital. Putin e seus propagandistas veem com fúria o triunfo da integração europeia. Os acordos financeiros e bélicos fechados pelos líderes nesta conferência detalhamos agora. Choque: 106 bilhões de dólares para derrotar os ocupantes. Reino Unido entra. O Kremlin está impotente, mas é só o começo. Reforço na defesa aérea e novo acordo de drones. Milhões para nossa defesa. Quais novos países se juntaram ao projeto? Na caça à frota fantasma russa, acordos com Starmer ferem o Kremlin. Que armas a Ucrânia ganha amanhã? E a Europa se une para fechar o céu ucraniano. Assista agora membro. Olá, você está no Ucrânia Hoje com Renata Slanova e as últimas notícias. O Reino Unido negocia adesão ao empréstimo da União Europeia à Ucrânia de 106 bilhões de dólares. O montante é vital para os próximos 2 anos. O empréstimo, aprovado pela União Europeia no mês passado, deve cobrir 2/3 das necessidades da Ucrânia para os próximos 2 anos. Ao mesmo tempo, a maior parte desse valor é destinada a gastos militares, já que Kiev se defende de 4 anos de guerra com a Rússia. O comunicado do governo afirma que o financiamento adicional também pode abrir oportunidades para empresas britânicas atenderem às necessidades urgentes da Ucrânia, especialmente no setor de defesa. Mas as negociações com Keir Starmer elevaram a contenção à Rússia. Ucrânia e Reino Unido vão caçar juntos a frota fantasma de Putin e discutiram o investimento britânico no programa Pearl. Nós, na Ucrânia, valorizamos todos os passos do Reino Unido para apoiar o nosso povo e para enfraquecer o agressor, em particular na luta contra a frota fantasma russa. Valorizamos a posição do Reino Unido em relação à continuação da pressão sobre a Rússia. Isso é realmente importante. Discutimos separadamente o apoio ao setor energético ucraniano. Informei sobre a situação no campo de batalha e os ataques russos à Ucrânia. Zelensky teve reuniões produtivas com aliados. Ao encontrar o premier norueguês Jonas Gahr Store, o presidente agradeceu Oslo pelo apoio de quase $1 bilhão ao programa Pearl. Discutimos nossa parceria estratégica, o acordo de drones e o trabalho para fortalecer a defesa aérea, bem como a cooperação entre os setores público e privado. Deu uma atenção especial ao apoio energético à Ucrânia. Informei sobre as nossas necessidades, em particular de gás natural para o próximo inverno. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. A Finlândia reiterou apoio à defesa. O premier Petteri Orpo anunciou $300 milhões adicionais para reforçar nossa defesa aérea. Zelensky propôs a Helsinki consolidar a parceria assinando um acordo oficial de drones. A Ucrânia está pronta para compartilhar experiência e fortalecer aqueles que nos apoiam desde o início da invasão em grande escala. Abordamos separadamente o trabalho internacional, em particular a nossa integração europeia. Exatamente agora há uma boa janela de oportunidade para abrir grupos de negociação, e a Ucrânia merece isso plenamente. O encerramento foi uma reunião produtiva com o premier tcheco. Os líderes alinharam posições na via europeia, discutindo os passos para a adesão de Kiev à União Europeia. Zelensky agradeceu aos tchecos pelo apoio. Obrigado a todo o povo tcheco pelo apoio muito significativo e caloroso à Ucrânia. Nós realmente valorizamos isso. Ucrânia e países europeus lançam a coalizão Corpus. A aliança para trocar experiências e melhorar a logística e compras de defesa inclui agências de Itália, Finlândia, Suécia, Noruega, Reino Unido e Ucrânia. A reunião de fundação ocorreu em Kiev. Hoje realizamos uma reunião de fundação, onde formamos grupos de trabalho em várias direções. Eles formarão uma lista de práticas eficazes que certos países introduziram e que vale a pena adotar. Na próxima reunião, os resultados serão apresentados. Falaremos sobre a realização de reuniões a cada 6 meses. Aliados ocidentais querem adotar o ecossistema ucraniano DotChain, que agilizou o envio de recursos das forças de defesa. Como o tenente-coronel Yaroslav Vakaliuk ressaltou na reunião, a Ucrânia pagou caro por essa experiência. Com as vidas de seus melhores filhos e filha. Nós pagamos um preço extremamente alto por essa experiência. O preço da vida dos melhores filhos e filhas da Ucrânia.
Fico satisfeito que os parceiros internacionais percebam a ameaça. Eu não gostaria que eles enfrentassem os desafios que nós enfrentamos. Mas se isso acontecer de repente, é importante que eles não aprendam com seus próprios erros. Usem os nossos elos. Com parceiros em coalizão, Volodymyr Zelensky deu um ultimato ao Kremlin em Erevan. As exigências de Kiev seguem sólidas. Sem a Europa unida, não haverá negociações com o agressor. Confira os detalhes a seguir. E agora eu gostaria de convidar Volodymyr Zelensky. Por favor, Volodymyr, a palavra é sua. Obrigado, prezados líderes. É importante que este formato amplo tenha funcionado. E eu agradeço à Armênia, agradeço ao senhor primeiro-ministro Pashinyan pela hospitalidade, pela boa organização. Claro, eu devo começar com isso. Isso é muito importante. Desejamos à Armênia e ao Azerbaijão apenas paz. Uma sensação de paz profunda, duradoura e completa. Desejamos, senhor primeiro-ministro. Desejamos ao senhor e ao presidente Aliyev, desejamos isso aos seus dois países. Muitos países estão representados aqui, e a Armênia nos recebeu e os países se encontraram. A Armênia está agora entre os europeus. E pela primeira vez em mais de 20 anos, finalmente um presidente da Ucrânia visitou pessoalmente este local. Isso já mostra muito a escala da nossa unidade. Estou plenamente de acordo com o que disse o Antônio e com o Mark, e gostaria de reiterar que também concordo totalmente. Acredito que agora é o momento ideal de transformar nossos valores, que compartilhamos com o Canadá, em mais oportunidades práticas, tanto para o Canadá quanto para a Europa. Vemos agora, senhoras e senhores, que o conflito bélico que persiste no Irã continua, e ela pode vir a causar uma instabilidade profunda por muito tempo. Um longo tempo pode também aumentar o nível de ansiedade em todos os nossos países, e isso pode levar a grandes mudanças políticas. Acima de tudo, nossa cooperação em energia e segurança precisa ser uma cooperação verdadeiramente prática. É necessário ajudar uns aos outros, se preparar para o inverno e lidar com os desafios energéticos. E isso deve resultar em soluções de longo prazo. Em relação ao Estreito de Hormuz e ao povo iraniano. Além disso, a guerra continua entre a Ucrânia e a Rússia. Tão tensa, tão difícil quanto antes. E este verão será o momento exato, a hora em que Putin decidirá o que fazer a seguir. Continuar a guerra ou recorrer à diplomacia. E nós vamos empurrá-lo para a diplomacia. Anunciaram que não haverá desfile de equipamentos, o desfile de 9 de maio em Moscou. Caso essa situação venha a se concretizar, será a primeira vez em uma grande quantidade de anos que eles não poderão fazer a exibição de seus equipamentos militares. E o fato de nossos drones poderem zumbir livremente sobre a Praça Vermelha mostra toda a nossa capacidade e força. Devemos continuar a pressioná-los com sanções. E eu agradeço a vocês pelo 20º pacote. Agradeço a todos os líderes da União Europeia, Antônio, Úrsula. Agradeço a todos vocês. Principalmente devido ao impacto das sanções que foram impostas e implementadas contra o setor petrolífero, o complexo industrial militar e todo o sistema financeiro e bancário. Vamos continuar com essa pressão. Vamos empurrar a Rússia para a diplomacia. As sanções são muito, muito importantes. A ideia delas. Muito obrigado a todos vocês. Para todos aqueles que estão lutando contra a frota fantasma da Federação Russa. Esta guerra ainda continua acontecendo e, por esse motivo, um apoio internacional muito forte deve continuar chegando à Ucrânia. Cada pacote de apoio, ajuda, defesa aérea importante e também contribuições para o programa ASAP. Precisamos de outros pacotes ASAP. Em maio, devemos nos defender de mísseis balísticos, e estou certo de que a Europa deve ser capaz de produzir tudo o que for necessário para se proteger de tudo, incluindo ataques balísticos e todos os outros armamentos. Oferecemos nossa contribuição para a defesa da Europa por meio de nossos acordos de drones. Eles unem e aproximam os países. Precisamos de uma forte
Proteção contra drones em toda a Europa, contra todos os ataques potenciais do ar, do mar e da terra. Acordos de drones significam trabalho conjunto, produção conjunta e defesa conjunta. Vamos partir desse princípio. O que mais? Também precisamos focar no que faremos. Se a Rússia não acabar com esta guerra, se não for acabar, precisamos continuar exercendo pressão. Precisamos alcançar a paz. Claro que, antes de tudo, precisamos encontrar um formato diplomático funcional. E a Europa deve estar à mesa de negociações em quaisquer negociações. Também devemos manter contato com os Estados Unidos. Entendemos e devemos entender as visões deles, a posição deles. Mas é preciso se unir, se levantar e fazer ouvir a voz comum europeia. Contra os russos. Nossas armas inovam no mercado mundial. Drones, guerra eletrônica e IA ucranianos, testados em combate, são cobiçados globalmente. Veja como a Ucrânia expande essa defesa e transforma a experiência em trunfo. Kiev está aberta à cooperação com Tóquio. Na área de veículos aéreos não tripulados e sistemas, declarou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. O Japão já flexibilizou significativamente as restrições à exportação de armas. É verdade que isso não se aplica a países envolvidos em conflitos. Mas mesmo nesse caso pode haver exceções, observou o governo. A nova política de segurança de Tóquio amplia as oportunidades de cooperação com Kiev, acredita o embaixador da Ucrânia no Japão. Se a Ucrânia cair, haverá um efeito dominó massivo. É por isso que a região Indo-Pacífica e o continente europeu são inseparáveis do ponto de vista da nossa segurança. Temos toda a capacidade industrial necessária para a produção, mas precisamos de investimentos, precisamos de recursos. Yuri Lutovinov, embaixador da Ucrânia no Japão, em entrevista à agência Reuters. E essa cooperação já começou. A empresa japonesa Terra Drone Corporation, uma das líderes mundiais em tecnologias não tripuladas, investiu recursos no desenvolvimento do drone interceptador Terra-1 da empresa ucraniana Amazing Drones. A Ucrânia pode oferecer ao Japão perícia militar e testes operacionais de novas tecnologias. E Tóquio poderá fornecer eletrônicos a Kiev, acreditam os especialistas. O Japão é um país de alta tecnologia, que produz microchips, que produz fibras, que produz uma série de outras peças que são necessárias para a Ucrânia, para que possamos realizar as primeiras oportunidades adicionais de obtenção de componentes. Estamos enfrentando o que já foi o segundo exército do mundo. A velocidade de adaptação que existe nos fabricantes ucranianos, nas forças de defesa ucranianas, bem como a oportunidade de testar as melhores tecnologias aqui e agora, é o que nos torna interessantes para o Japão. Em abril, o presidente da Ucrânia realizou 24 reuniões internacionais. O tema central da maioria delas foi a expansão da cooperação na área da segurança. Em Oslo, Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, assinaram uma declaração conjunta sobre o aprofundamento da cooperação na área de defesa e segurança, que foi um passo rumo à preparação de um acordo de grande escala, o Drone Deal. A Ucrânia assinou um acordo semelhante com a Alemanha. O presidente Volodymyr Zelensky e o chanceler federal Friedrich Merz concordaram em fortalecer a defesa aérea ucraniana, na cooperação em defesa e investimentos na produção ucraniana de drones e no programa PEU, bem como no apoio à energia. Desde 2026, nos tornamos o parceiro bilateral mais importante da Ucrânia. Isso se manifesta, acima de tudo, em nosso apoio militar ativo. E hoje concordamos em adotar novas medidas de apoio abrangentes, inclusive na área de defesa antiaérea. Trata-se de armamentos de longo alcance, veículos aéreos não tripulados e munições de artilharia. Volodymyr Zelensky também discutiu o acordo Drone Deal com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. As partes trabalharão no detalhamento do acordo. A Ucrânia desenvolveu um formato especial de acordo de segurança, que chamamos de Drone Deal. Esta é a nossa perícia militar, capacidades de defesa na área de drones, mísseis, sistemas de guerra eletrônica, troca de dados e assim por diante. Propomos combinar tudo isso com as capacidades dos parceiros. A Ucrânia e os Países Baixos assinaram documentos para iniciar o trabalho em um acordo de cooperação no desenvolvimento de drones e concordaram com a primeira produção conjunta de defesa. A Ucrânia propôs aos Países Baixos o formato de um acordo especial de parceria em segurança, bem como este formato bilateral, o nosso acordo sobre drones.
Não se trata apenas de drones em si, mas do desenvolvimento abrangente de todas as capacidades. Proteção do espaço aéreo, defesa antimísseis, drones, fortalecimento da guerra eletrônica, bem como nossas produções conjuntas de armas. Volodymyr Zelensky também discutiu a cooperação em defesa com os líderes da Turquia, Síria e Azerbaijão. E em 24 de abril, em Jeddah, o presidente da Ucrânia reuniu-se com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Kiev está interessada em exportar sua própria experiência na proteção do céu, afirmou o chefe de Estado. O sucesso tecnológico ucraniano quebra tabus históricos. A decisão de Tóquio de flexibilizar exportações de armas permite cooperação de defesa com Kiev. O Japão fortalecerá seu exército com nossa experiência e veja os ganhos da Ucrânia nessa aliança. Veja a seguir. A cooperação entre a Ucrânia e o Japão em 2026 atingiu um novo nível estratégico, abrangendo tanto a defesa quanto a economia, afirmou o chefe do Ministério das Relações Exteriores ucraniano em entrevista a Kyodo News. Andriy Sybiha observou que a Ucrânia está interessada em negociações de alto nível. Trata-se de um encontro entre o presidente da Ucrânia e o primeiro-ministro do Japão, que pode ocorrer durante a cúpula do G7 na França. Sob a liderança da primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, conhecida por sua postura firme em questões de segurança nacional, o governo busca mudar a capacidade de defesa do país de acordo com sua Constituição, que proíbe a guerra. Em meio à situação de segurança mais complexa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em março, fontes familiarizadas com a situação informaram que o Japão está considerando o uso de drones de fabricação ucraniana para fortalecer suas capacidades de defesa. Ao mesmo tempo, um acordo bilateral de transferência de armas para proteger informações sigilosas é visto como uma das opções para implementar esse passo, de uma publicação da Kyodo News. Em 21 de abril, o governo do Japão tomou uma decisão histórica. Suspendeu as restrições à exportação de armas letais. Agora, Tóquio pode fornecer armas a parceiros com os quais possui acordos na área de defesa. Contudo, a proibição de exportação para países em conflitos segue em vigor. Autoridades japonesas dizem que, em casos especiais, podem abrir exceção. Isso viabiliza a cooperação de defesa com Kiev. O embaixador da Ucrânia no Japão, Yuri Lutovinov, vê isso como um passo vital para as negociações. Segundo ele, o Japão pode se juntar ao desenvolvimento do sistema de defesa aérea ucraniano. Também entre as opções de cooperação potencial está a participação de Tóquio no programa e o envolvimento de empresas locais na produção de eletrônicos e componentes para drones ucranianos. Se a Ucrânia cair, haverá um efeito dominó em larga escala. É por isso que a região Indo-Pacífica e o continente europeu são inseparáveis do ponto de vista da nossa segurança. Temos toda a capacidade industrial necessária para a produção, mas precisamos de investimentos, precisamos de recursos. Yuri Lutovinov, embaixador da Ucrânia no Japão, em entrevista à agência Reuters. A empresa japonesa Terra Drone Corporation, uma das líderes mundiais em tecnologias não tripuladas, realizou investimentos estratégicos em uma empresa de defesa ucraniana especializada no desenvolvimento e produção de drones interceptadores, afirma o comunicado de imprensa da empresa. Este investimento é uma continuação dos aportes anteriores da Terra Drone em um desenvolvedor ucraniano de drones. No final de abril, soube-se que a Ucrânia começou a implantar os mais novos drones interceptadores Terra 1. O drone foi criado em colaboração com a empresa ucraniana Amazing Drones, na qual a Terra Drone investiu. O novo interceptador representa uma solução rápida e relativamente barata para destruir alvos aéreos. Suas características: velocidade de até 300 km por hora, alcance de voo de 30 a 35 km e o custo do aparelho é de até $3.000. Derrubar mísseis com mísseis pode até ser normal, mas derrubar um Shahed, que custa $30.000, com um míssil que custa mais de $500 milhão, é uma irracionalidade econômica e não é mais aceitável. E as pessoas estão começando a entender isso. Por isso a demanda é extremamente alta. E em vez de criar tudo do zero, é possível produzir produtos a baixo custo, adaptando componentes comerciais prontos. E como se trata de produção em massa, é mais fácil obter lucro, e a velocidade de produção é maior, já que o mercado se desenvolve rapidamente. Nesse sentido, o modelo de negócios ucraniano e a experiência acumulada é o que é valorizado.
A experiência da Ucrânia é importante para os parceiros. As Forças Armadas da Ucrânia usam ativamente a tática de atrair grupos móveis, o uso em massa de drones e ataques precisos. E essa prática já está sendo adotada pelos aliados. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, estão atualizando os programas de treinamento militar, adicionando cenários com o uso de drones e operações de combate por pequenas unidades. Alemanha e Polônia focam em defesa aérea e infraestrutura, já os bálticos na defesa territorial e civil. Victoria Tsyukina, da TV Freedom. Comente, curta e siga para ficar por dentro do que é importante. Tem muito mais vindo por aí.